Bom, então, senhores e senhoras acadêmicos e acadêmicos, senhores e senhoras, boa noite. A Academia de Medicina do Rio de Janeiro agradece a presença de todos nessa solenidade destinada à posse de novos membros titulares eleitos em Assembleia Geral. Para compor a mesa diretora, convidamos o nosso presidente da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, acadêmico Dr. Euderson Cândido Torinho. Representando a secretaria, uma vez que eu já estou como mestre de cerimônia, o nosso primeiro secretário acadêmico, Dr. Antônio de Pádua Jasbic. Vamos chamar também para compor a mesa os nossos ex-presidentes. Nosso ex-presidente, Dr. Hilton Augusto Koch, representando também como presidente da Academia Brasileira de Medicina e Reabilitação. O nosso ex-presidente da Academia de Medicina, Dr. Leão Jaguri. O nosso ex-presidente da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, Dr. Aquiles Manfrim. Vamos convidar também o nosso presidente da Academia Nacional de Medicina, o professor Rubens Belfort Júnior. O presidente do CREMERGE, o Dr. Walter Palles. O nosso presidente da CAMERGE, o Dr. Luiz José Martins Romeu. Dr. Leslie de Albuquerque Aluan, presidente da Academia Brasileira de Médicos e Escritores. Vamos também falar das demais autoridades que, porventura, não tenham sido chamadas, mas sintam-se também prestigiadas neste ato. Então, convido agora o nosso presidente da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, acadêmico Dr. Euderson Cândido Torinho, para assumir a palavra. Dr. Euderson. O microfone está fechado. Doutor Euderson. Muito obrigado, muito obrigado. A Academia de Medicina do Rio de Janeiro tem a honra de lhes apresentar os preclaros acadêmicos que nesta solenidade tomarão posse. Dr. Mauro Musa Zamboni, seção de Medicina, ocupará a cadeira 88, patrono Clementino Fraga Filho. Dr. Roberto Alfonso Arcuri, seção de Ciências Aplicadas, cadeira 40, patrono Manuel Barreto Neto. Selma. Convidamos a todos que fiquem de pé para a execução do hino nacional. Problema. Convidamos o novel acadêmico Dr. Roberto Alfonso Arcuri para o compromisso acadêmico que será lido em seu nome, e do novel acadêmico Mauro Musa Zamboni. Desculpa, Selma, não ouvi o final. Eu coloquei que convidamos o novel acadêmico Dr. Roberto Afonso Arcuri para o compromisso acadêmico que será lido em seu nome, e do novel acadêmico
Mauro Musa Zamboni. Oi. Mauro Roberto Arcuri. Prometo, no instante em que me é imposta a medalha Simbólica de simbólica, membro, no instante em que me é imposta a medalha simbólica, medalha simbólica de membro titular, cumprir cumprir seu estatuto, regimento interno e decisões da Academia de Medicina do Rio de Janeiro e a e a trabalhar trabalhar pelo progresso da ciência, escopo infatigavelmente perseguido pelos que se empenham pelo bem da humanidade e para a grandeza de nosso país. Ouvi o juramento e, como presidente da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, com os poderes a mim conferidos pelo Estatuto e Regimento Interno, tenho o prazer de lhes impor a medalha e colar acadêmicos. Peço que a professora Silvia Cárcamo de Arcuri o faça em nosso nome. E a honrosa missão de entregar o título de membro titular da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, através de Amanda Claro Arcuri Fávero, que eu faça neste momento solene. E neste mesmo ato, impor a medalha e colar acadêmicos ao novel acadêmico Mauro Musa Zamboni, com a entrega do título de membro titular da Academia de Medicina do Rio de Janeiro. Obrigado. Passamos a palavra ao acadêmico Haroldo Jacques, orador oficial da Academia de Medicina do Rio de Janeiro. Ilustríssimo presidente da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, acadêmico Elderson Canturim, ilustres autoridades presentes, ilustres acadêmicas e acadêmicos, senhoras e senhores. Em face da atual situação, a sessão solene de posse dos novos membros titulares da Academia de Medicina do Rio de Janeiro está sendo realizada por essa plataforma digital. Porém, devo deixar claro que, apesar de diferente, esta solenidade não será menos importante, porque, mesmo não havendo o calor físico entre os presentes, as mentes e os corações permanecerão unidos e celebrarão com a mesma intensidade esse momento. Diz-se que, atualmente, o mundo se encontra em transformação. Sim, é claro. Só que o mundo sofre continuamente transformações. Porém, nos últimos tempos, as mudanças estão se realizando em progressão geométrica e, nos dias de hoje, devido à pandemia que assola o mundo, essas mudanças estão sendo de grande magnitude, o que afeta sobremaneira a vida e o psiquismo do ser humano. No nosso país, lamentavelmente, as ondas virais se tornam mais exacerbadas devido à falta de orientação, de instrução e educação de grande parte da população brasileira. Como membro fundador, sinto-me orgulhoso em ver que, apesar de todos esses óbices, a nossa academia, tão bem presidida pelo excelso acadêmico Elderson Canturim, segue impoluta sua trajetória vitoriosa. Não são poucos os médicos que gostariam de serem chamados ou terem o título de acadêmicos. A Academia de Medicina do Rio de Janeiro, com um conceito cada vez mais cristalizado e solidificado, tem sido a aspiração de muitos a ingressarem em nosso sodalício e hoje, de acordo com esta sintonia, acrescentamos mais 2 estrelas à nossa constelação. Temos a grata satisfação
de anunciarmos o ingresso na Academia de Medicina do Rio de Janeiro, como já foi dito, e como membros titulares, os professores doutores Mauro Musa Zamboni e Roberto Alfonso Arcuri. Como é da prática regimentar, como orador oficial, irei proferir algumas palavras acerca dos currículos dos dois novos membros titulares. Dr. Mauro Musa Zamboni ocupará a cadeira, como disse o nosso presidente, a cadeira número 88 da seção de medicina, que tem como patrono Clementino Fraga Filho. Ele é graduado em medicina e foi graduado pela Escola Médica do Rio de Janeiro, da Universidade Gama Filho. Fez residência em clínica médica no Hospital de Ipanema nos anos de 1978 e 1979. Especializou-se em pneumologia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, em 1983, e fez mestrado em 2004 e doutorado em 2015 pela Universidade Federal Fluminense. Tem título de especialista em pneumologia, endoscopia respiratória e terapia intensiva pela Associação Médica Brasileira, AMB. Fez vários cursos complementares no Brasil e também no exterior, nos Estados Unidos, na Suíça, na Espanha e na Grã-Bretanha. Nos Estados Unidos, de 2011 a 2016, foi member Board of Regents da International Association for the Study of Lung Cancer e, desde 2011 até a data atual, como fellow, e é Chair International Regents and Governance do American College of Chest Physicians. Foi presidente também da Associação Latino-Americana de Tórax, de 2008 a 2010. De 2014 a 2016, foi membro da Comissão de Ética do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro. Desde outubro de 1980, é pneumologista do Serviço de Cirurgia Torácica do Instituto Nacional de Câncer. No Instituto Nacional de Câncer, José Alencar Gomes da Silva exerceu diversas outras atividades, como membro da Câmara Técnico-Políticas de Atenção Oncológica, coordenador do Grupo Multidisciplinar de Oncologia Torácica, Pesquisa e Desenvolvimento, Ensino, Residência Multiprofissional em nível de pós-graduação, membro do Comitê de Ética e Pesquisa, presidente do Corpo Clínico, membro do Conselho Superior de Administração, coordenador do Grupo Multidisciplinar de Câncer de Pulmão, membro do Conselho de Coordenadoria Médico-Assistencial, coordenador da Divisão de Clínica Médica e Apoio Terapêutico e presidente da Comissão de Suporte Nutricional. É membro da Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Estado do Rio de Janeiro e na Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Foi presidente de 1996 a 1997 e coordenador de Relações Internacionais de 2002 a 2004. E até a data atual é coordenador do Departamento de Endoscopia Respiratória dessa sociedade. É professor do Centro Universitário Redentor, Uniredentor, e faz parte do corpo editorial de diversos periódicos de sua especialidade. Foi agraciado com medalha do Ministério do Exército do Brasil e com o título de cidadão do Estado do Rio de Janeiro pela Assembleia Legislativa deste Estado. Parabéns, acadêmico Mauro Musa Zamboni. Doutor Roberto Alfonso Arcuri, que, como já foi dito, ocupará a cadeira número 40 da seção de Ciências Aplicadas, cujo patrono é Manuel Barreto Neto. Dr. Roberto Alfonso Arcuri nasceu na Argentina, mas após o seu curso médico e sua residência em anatomia patológica
no Hospital del Centenário da Faculdade Nacional de Rosário e de sua formação como médico legista pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nacional de Rosário, optou por vir para o Brasil e, talvez, ouvindo seu coração, resolveu se tornar brasileiro. Naturalizou-se e começou a exercer suas atividades profissionais aqui no Brasil, mais propriamente na cidade do Rio de Janeiro. Já no Brasil, se formou especialista em educação na área da saúde, NUTES, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1987. Dono de extensa produção científica, tem 9 trabalhos de pesquisas publicados em revistas nacionais, 17 em revistas científicas internacionais, 9 em anais de congressos internacionais e 26 em anais de congressos nacionais. Também escreveu 7 capítulos em livros científicos publicados. Em sua atividade docente, é professor responsável pela disciplina de anatomia patológica no curso de pós-graduação em mastologia na Escola de Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio. Sempre foi grande a sua atividade científica, pois, entre palestras, conferências realizadas e participações em mesas redondas, somam-se 295. Foi presidente do capítulo no Rio de Janeiro da Sociedade Brasileira de Citopatologia no triênio de 1995 a 1997. Foi presidente do Diretório Nacional da Associação Brasileira de Laboratórios de Anatomia Patológica e Citopatologia no período de 1997 a 2000 e foi presidente do Conselho Consultivo de 2000 a 2002 e vice-presidente de 2019 a 2021. É membro emérito da Sociedade Brasileira de Patologia desde 2017. Foi médico especialista da Divisão de Patologia do Instituto Nacional de Câncer do Ministério da Saúde desde 1979, tendo se aposentado em 2010. É membro da Câmara Técnica de Mastologia e também de Anatomia Patológica e Citopatologia do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. Não satisfeito com todos os seus feitos e realizações, ainda guarda seu registro como perito judicial. Parabéns, acadêmico Roberto Alfonso Arcuri. Minhas senhoras e meus senhores, hoje, em virtude da pandemia, o médico está sendo considerado um herói juntamente com os outros profissionais de saúde. Isso tem sido divulgado por toda a mídia, claro que muito merecidamente. O médico tem condições reais de oferecer consolo e esperança em momentos de angústia e sofrimento. Entretanto, estes conceitos devem ser estendidos a todos os médicos, e não somente àqueles que estão na linha de frente dessa guerra. Mas, para isso, há que o médico, ao exercer as suas atividades profissionais, em qualquer e em todas as situações, as faça com toda dignidade, dando sempre o melhor de si. Além de ter os conhecimentos científicos atualizados para um diagnóstico perfeito, na relação médico-paciente é preciso também dar muita atenção, orientação e carinho, porque o paciente, além de estar fragilizado pela doença, também está inseguro emocionalmente e necessita de consolo e apoio. Sem dúvida, há de se ter uma maior humanização do atendimento médico. É preciso lembrar que nada é mais importante na vida do que um coração agradecido. Os membros da Academia de Medicina do Rio de Janeiro não só procuram transmitir a importância da prática da boa medicina, como atentam também para a formação do médico. Seria de bom alvitre que fossem incutidos ainda nos bancos das faculdades, além dos ensinamentos técnicos, todos os belos e nobres conceitos hipocráticos. Senhoras e senhores,
A Academia de Medicina do Rio de Janeiro é um verdadeiro celeiro de médicas e médicos experientes, de espírito aberto, de mestres estudiosos, e que hoje se engrandece ainda mais com o ingresso de mais duas mentes brilhantes em nosso cenáculo. Termino minhas palavras procurando transmitir uma forte dose de esperança em um mundo menos doentio e mais humano. Muito obrigado pela atenção.